No futebol brasileiro, o que não faltam são rivalidades, clássicos espalhados por todo o país. Normalmente, esses clássicos se limitam aos estaduais, ou no máximo ao Campeonato Brasileiro, em quase todos os anos. Porém, de vez em quando, aparecem em uma Copa do Brasil, ou até em torneios continentais, como a Libertadores e a Copa Sul-Americana. No vídeo de hoje, vamos lembrar dos clássicos que foram disputados em competições oficiais da Conmebol, alguns que são pouco lembrados. Deixe seu like e se inscreva no canal, se for novo ou nova por aqui. Vamos começar pela Libertadores, e não há como ser diferente. A principal obsessão dos clubes sul-americanos já reuniu diversos clássicos em sua história. E o primeiro deles foi ainda nos anos 70, envolvendo São Paulo e Palmeiras, o clássico Choque Rei. Em uma época de bem menos vagas, a Libertadores contava apenas com o campeão e vice do Brasileirão. O Verdão havia vencido o campeonato em 73 e foi acompanhado pelo Tricolor, vice-campeão. Na época, a Libertadores colocava duas duplas na primeira fase, facilitando as viagens. Com isso, São Paulo e Palmeiras caíram no grupo dos bolivianos, Jorge Wilstermann e Deportivo Municipal. No primeiro duelo, o São Paulo levou a melhor, vencendo por 2-0. No retorno, mais uma vitória tricolor, dessa vez por 2-1. Os dois triunfos foram decisivos no grupo, ajudando o São Paulo a avançar para a semifinal. E no grupo semifinal, o tricolor seguiu embalado, superando o Defensor de Lima e Milionários para chegar na decisão. E só na decisão, o São Paulo iria parar, perdendo para o Independiente e ficando com o vice-campeonato. 11 anos depois, a Libertadores voltaria a contar com dois rivais, sendo eles Fluminense e Vasco. Ainda com duas vagas, o Brasil levou os rivais cariocas, com o Fluminense campeão brasileiro e o Vasco como vice. Os dois caíram em um grupo forte, com Argentinos Júnior e Ferro Carril Oeste, e a campanha seria feia. Na estreia, um movimentado empate por 3-3, com o mando do Fluminense. No segundo turno, mais um extremo, com 0-0 no placar. Pior do que os empates foi o fracasso no resto da competição. Fluminense e Vasco não venceram nenhum jogo em campo, acabando nas últimas posições e caindo na primeira fase. Porém, ainda podia ser mais feio. Por uma escalação irregular do Vasco, o Fluminense levou nos tribunais os pontos do empate em 3-3, ficando assim com uma vitória. Mais 9 anos se passaram, até um novo clássico, e de novo foi um choque rei. O Palmeiras chegava com a moral de campeão brasileiro, enquanto São Paulo carregava um bicampeonato da Libertadores. Com isso, o tricolor foi direto para as oitavas. Já o Palmeiras, ao lado do Cruzeiro, caiu com os argentinos Vélez Sarsfield e Boca Juniors. Com 3 vitórias e 3 derrotas, o Verdão avançou na terceira posição. E o clássico veio nas oitavas de final. No jogo de ida, nada de gols e 0-0 no placar. Na volta, o São Paulo levou a melhor por 2-1 e seguiu adiante na campanha. Campanha que só parou na decisão, onde São Paulo acabou com um polêmico vice-campeonato, diante do Vélez Sarsfield. Mais um clássico paulista daria as caras em 99, e seria nada menos que um derby paulista. O Corinthians entrava naquela Libertadores como atual campeão brasileiro, enquanto o Palmeiras venceu a Copa do Brasil no ano anterior. Foi a última edição com apenas 2 brasileiros classificados. Nessa transição, Palmeiras e Corinthians fizeram um verdadeiro grupo de clássicos, caindo com os rivais paraguaios Cerro Porteño e Olímpia. No primeiro duelo, o Verdão levou a melhor, com uma simples vitória de 1-0. Na revanche, o Corinthians deu o troco, vencendo por 2-1. Finalizada a fase de grupos, Corinthians e Palmeiras saíram como líderes da chave, avançando para as oitavas de final. Nas oitavas, o Corinthians passou com facilidade pelo Jorge Wilstermann, já o Palmeiras despachou o Vasco, atual campeão, e assim tínhamos mais um derby pelo caminho. No jogo de ida, o Palmeiras saiu bem na frente, vencendo por 2-0. Na volta, o Corinthians devolveu o placar, mas nos pênaltis o Verdão levou a melhor por 4-2 e avançou rumo ao título da Libertadores. No ano seguinte, o derby paulista voltou a dar as caras na Libertadores, e ainda mais especial. De um lado, o Verdão como atual campeão, e do outro, o Timão chegava como bicampeão brasileiro. Em seu grupo, o Corinthians fez ótima campanha, liderando com 13 pontos e avançando para as oitavas de final. Já o Palmeiras teve um pouco mais de dificuldade, mas também avançou como líder, com os mesmos 10 pontos do El Nacional. Nas oitavas, os dois rivais passaram com sufoco, precisando dos pênaltis para eliminar Rosário Central e Peñarol. Nas quartas, a história foi diferente. O Corinthians despachou o Atlético Mineiro com 3-2 no agregado, e o Palmeiras venceu os 2 jogos contra o Atlas, do México. Então veio o derby paulista na semifinal, e começou com uma emocionante vitória do Corinthians por 4-3. Na partida de volta, o Palmeiras deu o troco com 3-2, e nos pênaltis o goleiro Marcos entraria para a história. Na grande final, o sonho do bicampeonato seria adiado, após derrota para o Boca Juniors nos pênaltis, em um lotado Morumbi. Em 2005, o Palmeiras esteve de novo em um clássico, no terceiro choque rei da história da Libertadores. Dessa vez, os dois times chegaram sem nenhum título, vindo do Brasileirão 2004. O São Paulo foi terceiro colocado, e o Palmeiras finalizou logo atrás, na quarta posição. Na estreia da pré-Libertadores, lá estava o Palmeiras, despachando o Taquari do Paraguai, com um empate por 2-2 e uma vitória por 2-0. Na fase de grupos, o Verdão passou aperto, em um grupo com Cerro Porteño e Santo André. Por um pontinho, superou o Ramalhão e foi para as oitavas. Já o São Paulo saiu invicto e como líder do grupo, anotando 3 vitórias e 3 empates, superou Quilmes, The Strongest e Universidade de Chile para chegar ao mata-mata. O encontro dos rivais veio logo nas oitavas de final. No jogo de ida, com um golaço de Cicinho, o São Paulo venceu no Palestra Itália por 1-0 e no Morumbi, nova vitória tricolor, agora por 2-0. Uma classificação que deu sequência à grande campanha tricolor, finalizada com o tricampeonato.
No ano seguinte, o clássico Choque Rei voltaria a dar as caras, pela quarta vez na história. Enquanto São Paulo chegava como atual campeão, o Palmeiras repetiu a quarta posição no Brasileirão, garantindo vaga na pré-Libertadores. E na pré, o Palmeiras não passou dificuldade, vencendo os 2 jogos contra o Deportivo Táchira. Porém, mais uma vez, a vida palmeirense não foi fácil em seu grupo, avançando em segundo lugar e no sufoco. Por apenas 1 ponto, superou o Cerro Porteño. Por sua vez, os atuais campeões avançaram com tranquilidade na liderança, apesar de 2 derrotas para os Chivas do México. Nas oitavas de final, lá estava o Choque Rei, com um pouco mais de emoção. No jogo de ida, o Palestra Itália viu um empate por 1-1, deixando tudo em aberto para a volta. No segundo jogo, com direito a uma lambança acidental do árbitro, o São Paulo venceu por 2-1 e seguiu para as quartas de final. O tricolor chegaria novamente na decisão da Libertadores, mas acabaria derrotado pelo Internacional. Depois dessa sequência, os clássicos deram uma pausa e só voltaram em 2012, entre 2 alvinegros. Corinthians e Santos viviam ótima fase, com o Timão faturando o Brasileirão de 2011. Já o Peixe dispensa comentários, como atual campeão da América. Fazendo jus ao rótulo, o Santos avançou como líder de seu grupo em 2012, com 13 pontos e ao lado do Internacional. Já o Corinthians teve absoluta tranquilidade. Em um grupo com 2 sacos de pancada, anotou 14 pontos e liderou invicto, avançando com sobras. Nas oitavas de final, os dois passaram de fase com imposição. O Corinthians anotou 3-0 contra o Emelec, enquanto o Santos disparou sonoros 8-0 no Bolívar. Nas quartas, o roteiro foi bem diferente. O Santos precisou dos pênaltis para eliminar o Vélez Sarsfield, enquanto a história do Corinthians contra o Vasco todos já conhecem. Tínhamos assim um clássico na semifinal, para a história do futebol brasileiro, e começou com a vitória do Corinthians por 1-0 na Vila Belmiro. Na volta no Pacaembu, Neymar chegou a dar esperança para o Santos, mas o Timão empatou e garantiu sua presença na decisão. Na final, o título inédito e invicto se confirmou, para delírio da nação corintiana. 3 anos depois, o Corinthians se envolveu em outro clássico continental, agora contra o São Paulo. O majestoso das Américas contava com ótimos elencos e ótimas fases. O São Paulo de Muricy vinha do vice-campeonato brasileiro, enquanto o Corinthians fechou na 4ª colocação. Mas antes do clássico, o Timão teria de encarar a temida pré-Libertadores. Aprendendo com os erros de 2011, o Corinthians atropelou o Once Caldas, despachando o Fantasma e chegando na fase de grupos. No sorteio saiu um verdadeiro grupo da morte. Além de Timão e Tricolor, a chave contava com o atual campeão São Lourenço e o Danúbio, campeão uruguaio em 2014. No primeiro duelo, logo pela estreia, o Corinthians fez valer Itaquera, vencendo por 2-0. Na última rodada, o São Paulo deu um legítimo troco, repetindo o placar e garantindo sua vaga no mata-mata. Vaga essa que o Corinthians já tinha selada como líder da chave, avançando junto com o Tricolor paulista. No entanto, os dois não foram longe e caíram logo nas oitavas. O Corinthians perdeu os 2 jogos para o Guarani do Paraguai, o tal do presente de Deus. A gente teve a felicidade, né? Não vamos negar, a gente foi presenteado por Deus, vamos dizer assim. Já o São Paulo chegou a vencer o jogo de ida contra o Cruzeiro em casa, mas na volta no Mineirão foi derrotado no tempo normal e nos pênaltis. Avançando para 2020, chegamos ao clássico Grenal, enfim acontecendo na Libertadores. No Brasileirão de 19, o Grêmio foi direto para a fase de grupos, com a 4ª colocação. Já o Inter, após perder o duelo direto para o São Paulo na penúltima rodada, ficou em 7º e foi para a pré-Libertadores. Começando na segunda fase, o Inter despachou a Universidade de Chile, após empate sem gols em Santiago e vitória no Beira-Rio. Na terceira fase, 0-0 fora de casa e triunfo no gigante da Beira-Rio para cima do Tolima, levando o Colorado para a fase de grupos. O clássico estava previsto desde dezembro de 2019 e se confirmou. De quebra, o grupo era pesado, contando ainda com a América de Cali e Universidade Católica. O primeiro clássico ocorreu em 12 de março, sendo o último jogo com público nos estádios devido à pandemia de Covid-19. Por conta disso e da suspensão da Libertadores anunciada no dia anterior, o clássico ficou conhecido como o Grenal do fim do mundo. Em campo, 0-0 uma pancadaria completa, com 8 expulsões no final. Na quinta rodada, os dois se reencontraram e dessa vez deu o Grêmio, vencendo por 1-0. No final, os dois classificaram ao mata-mata, com o Imortal em primeiro e o Colorado na segunda posição. O Inter parou já nas oitavas de final, caindo nos pênaltis para o Boca Juniors, após cada um vencer como visitante. Já o Grêmio foi até as quartas, quando foi varrido pelo Santos dentro da Vila Belmiro. Ainda em 2020, não podíamos esquecer de Palmeiras e Santos. Os dois alcançaram a Libertadores daquele ano com desempenho de campeões no Brasileirão 2019, porém faltou combinar com o Super Flamengo de Jorge Jesus. Na fase de grupos, os dois saíram invictos, com grandes campanhas. O Palmeiras fez 16 pontos contra Guarani do Paraguai, Bolívar e Tigre. O Santos repetiu a pontuação e com muito mais soberania contra Delfim, Defensa e Justiça e Olímpia. No mata-mata, o Verdão chegou na decisão ao despachar Delfim, Libertad e River Plate. Já o Peixe superou LDU, Grêmio e Boca Juniors. Na decisão do Maracanã, uma final sonolenta e ruim de assistir. Ainda assim, feliz para o Palmeiras, campeão ao vencer por 1-0. Fechando os clássicos pela Libertadores, mais um com o Palmeiras e o quinto choque rei da história. No Brasileirão de 2020, o São Paulo garantiu sua vaga na 4ª posição, apesar da derrocada monumental no segundo turno. O Palmeiras, por sua vez, chegou como atual campeão. Na fase de grupos, o Palmeiras teve apenas uma derrota, avançando com tranquilidade ao mata-mata. Já o São Paulo teve alguns tropeços, mas não chegou a sofrer, avançando na segunda posição de seu grupo.
Nas oitavas, o tricolor passou pelo Racing com autoridade, vencendo na Argentina por 3-1. Já o Palmeiras, com menos empolgação, superou a Universidade Católica, com 2 vitórias por 1-0. E então tivemos mais um encontro dos rivais na Libertadores. Na ida, empate por 1-1 e na volta, sonoros 3-0 a favor do Palmeiras. Pela primeira vez na história, o Verdão superava o tricolor na Libertadores. Agora chegamos na Copa Sul-Americana, que muito pelo regulamento do passado permitiu vários clássicos. E começamos pelo Grenal, na Sul-Americana de 2004. Antes, o Colorado teve de encarar o Figueirense na primeira fase. Depois de 2 empates, despachou o Alvinegro nos pênaltis por 4-2. Na segunda fase veio o clássico. No jogo de ida, o Inter venceu por 2-0 e na volta deu o Grêmio por 2-1, o que não foi suficiente para o Imortal avançar. Depois de varrer o arquirrival, o Inter chegou até as semifinais, quando caiu para o futuro campeão Boca Juniors. Ainda em 2004, mais um clássico aconteceu, em solo paulista. Antes do Sansão, o Peixe teve 2 fases nacionais. Na primeira, deixou o Paraná Clube para trás, com 4-3 no agregado. Na sequência, o Santos despachou o Flamengo nos pênaltis, após 2 empates por 0-0 e 2-2. Nessa mesma segunda fase, o São Paulo entrou na disputa, e o tricolor também precisou dos pênaltis, após 2 empates contra o São Caetano. O encontro de rivais veio na terceira fase, com o Peixe levando a melhor, após vencer a ida e empatar a volta no Morumbi. A jornada alvinegra parou nas quartas de final, após 2 derrotas para a LDU. 2 anos depois, foi a vez do Rio de Janeiro ter o clássico na Sul-Americana, com Fluminense e Botafogo. Os dois chegaram na Sula por meio do Brasileirão. O Flu raspou na Libertadores e acabou em quinto, enquanto o Fogão ficou na 9ª posição. Sem rodeios, Botafogo e Fluminense logo se encontraram na fase nacional, a segunda da competição. Com 2 empates por 1-1, os pênaltis resolveram a favor do Fluminense, que venceu por 4-2. Porém, o tricolor não foi longe e caiu já nas oitavas de final, perdendo para o Gimnasia da Argentina. Em 2008, o clássico Grenal voltou a dar as caras na Sul-Americana, pela segunda vez. No Brasileirão de 2007, o Grêmio ficou na 6ª posição, brigando até o fim pela Libertadores. Já o Inter, que era o atual campeão mundial, decepcionou e ficou apenas em 11º na tabela. A fase nacional abrigou o duelo, que teve 2 empates por 1-1 e 2-2, e graças à regra do gol fora, o Inter fez a festa em pleno estádio olímpico, seguindo adiante na campanha. Campanha essa que terminou em título da Sul-Americana para o Internacional. Em 2009, foi a vez do Fla-Flu aparecer na Copa Sul-Americana, e de forma inédita no cenário continental. O Fluminense chegou à Sul-Americana comemorando, depois de uma 14ª posição no sofrido Brasileirão de 2008. Já o Flamengo teve a Libertadores nas mãos e deixou escapar, tendo a Sul-Americana como frustração. No encontro pela fase nacional, 2 empates por 0-0 e 1-1, e com a regra do gol fora de casa, o Fluminense seguiu adiante. O caminho tricolor foi até a decisão, quando mais uma vez a LDU foi algoz e impôs um vice-campeonato em pleno Maracanã. Os clássicos voltaram na Sul-Americana em 2013, e nada melhor do que uma rivalidade nordestina e pernambucana. Em meio a um sistema confuso e controverso de classificação, Náutico e Sport se encontraram na fase nacional, com o detalhe que o Leão estava jogando a Série B naquele ano. Nos 2 jogos, cada um venceu por 2-0 como mandante, levando a disputa aos pênaltis, e na marca penal o Sport avançou com 3-1. Porém, o rubro-negro não foi muito além, caindo já nas oitavas de final para o Libertad, com 2 derrotas. 3 anos depois, mais um clássico pernambucano na Sul-Americana, para alguns a maior rivalidade do estado. Lá estava o Sport de novo, agora contra o Santa Cruz. No jogo de ida, empate sem gols, e na volta, a Cobra Coral venceu por 1-0. Um triunfo histórico, levando o Santinha ao seu primeiro jogo internacional por torneios oficiais. Porém, ficou uma experiência traumática. Depois de perder a ida por 2-0, o Santinha fez valer a força do Arruda, e com um show de grafite venceu o Independiente Medellín por 3-1. No entanto, lá estava a regra do gol fora, acabando com o sonho pernambucano. Por fim, o último clássico pela Sul-Americana, até o momento, e mais um Fla-Flu. Com a volta dos critérios de classificação para a Sula, só o Fluminense entraria desde a primeira fase, após a 13ª posição no Brasileirão 2016. Já o Flamengo, terceiro colocado, esperava jogar apenas a Libertadores. Na sua jornada, o Fluminense começou despachando o Liverpool do Uruguai, com 2-1 na soma dos placares. Na segunda fase, o tricolor superou a Universidade de Quito com autoridade, vencendo os 2 jogos e anotando 6-1 no agregado. Nas oitavas, o Fluminense exorcizou o fantasma da LDU, ao menos em parte, superando o algoz pelo gol fora de casa e na altitude. Enquanto isso, o Flamengo dava mais um papelão na Libertadores, caindo na fase de grupos pela 5ª vez. Com isso, restou a disputa da Copa Sul-Americana, a partir da segunda fase. Começando diante do Palestino, o Mengão fez barba, cabelo e bigode, com 10 gols no agregado. Nas oitavas de final, mais um atropelo, goleando a Chapecoense no jogo da volta por 4-0. E assim tínhamos um Fla-Flu eletrizante. No jogo de ida, o Flamengo venceu por 1-0, e na volta não faltou emoção. O Fluminense chegou a abrir 3-1, mas cedeu o empate e viu o Mengão seguir adiante. Com certeza, o título faria esse clássico ficar na lembrança do torcedor rubro-negro, porém faltou combinar com o Independiente, que calou o Maracanã na decisão. Agora mais 3 clássicos por outras competições, que não podem ficar de fora. O primeiro pela semifinal da extinta Copa Conmebol, precursora da Copa Sul-Americana. Em 94, simplesmente o São Paulo e Corinthians valendo vaga em uma decisão continental.
Vale recordar que era o tricolor do Expressinho de Muricy Ramalho que terminaria campeão. Nos majestosos, uma vitória para cada, 4-3 para o São Paulo na ida e 3-2 Timão na volta. Nos pênaltis o tricolor avançou. Passando por mais um torneio extinto, chegamos na Supercopa Libertadores, que a meu ver seria bem interessante nos dias de hoje. Nas oitavas de final, em 92, São Paulo e Santos se encontraram, com o tricolor levando a melhor. No jogo de ida, empate de 1-1 com o mando do Peixe. Na volta, sonoros 4-1 para o São Paulo, que cairia já na fase seguinte contra o Olímpia. Para fechar o vídeo, nada melhor do que um clássico valendo taça, pela Recopa Sul-Americana de 2013. Em campo, o Corinthians, campeão da Libertadores e do Mundial, contra o São Paulo, campeão da Sul-Americana. E apesar dos dois times estarem em momentos instáveis, o Corinthians foi soberano. No Morumbi, vitória por 2-1 e no Pacaembu 2-0 para coroar a taça. Antes de encerrar, considere apoiar o canal financeiramente. Pelo botão Valeu Demais, você pode dar uma força extra, com um único depósito, pelo valor que desejar. Também há o Clube de Membros, e por apenas R$ 2,99 por mês você recebe benefícios, como o acesso aos vídeos antes dos demais inscritos. O vídeo de hoje fica por aqui. E você, lembrava de todos esses clássicos? Deixe nos comentários, e não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e de hypar o vídeo aqui no YouTube. Caso tenha ideias para novos temas, deposite também nos comentários. Muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo.